Olá pessoal, meu nome é Luciano Lu Souza, faço parte do terceiro ano de Meio Ambiente do IFBA Campus Vitória da Conquista e venho aqui falar um pouco sobre o livro O Irmão Alemão de Chico Buarque e falar a sua relação com a literatura contemporânea. Bom, primeiramente é importante dizer o porquê de eu ter escolhido logo esse livro. O professor nos disponibilizou uma lista com alguns dos livros que estariam disponíveis para esse projeto. Primeiramente, eu peguei alguns dos títulos que mais me chamaram a atenção e fui ler a sinopse. E vi que esse livro se passava na época da ditadura militar. E como eu me interesso bastante por história, eu decidi ler. Após eu ler, eu vi que não tinha muita relação, mas que ainda assim valia a pena. O livro é uma autoficção, ou seja, mistura aspectos reais da biografia do autor com algumas partes fictícias criadas por ele. Além disso, a relação que o romance tem com outras mídias, como cartas e fotografias que são reais, é um recurso que a insere em práticas literárias contemporâneas. E isso se caracteriza por serem marcadas por transformações provocadas pelo fim da autonomia literária no início do século XX, que incluem o fim das classificações formais e o atravessamento de componentes expressivos não relacionados à ficção. Assim como todo romance, a história tem tempo e espaços bem definidos. Sendo assim, essa história se passou na Grande São Paulo na década de 1960. E o enredo se inicia quando Francisco Hollander, ou Sickle, que é o chamado no livro, encontra uma carta em alemão dentro de um volume da vasta biblioteca de seu pai, que na época era a segunda maior da cidade. Bom, após essas ressalvas, vou falar um pouco de fato sobre o enredo do livro, perdão. Pois bem, O Irmão Alemão é o primeiro livro que eu leio de Chico Buarque. Tenho que falar que gostei bastante e me surpreendi positivamente. A história é genial e a prosa é bem picotada, em que o passado e presente se interpenetram, não apenas para imaginar a trajetória do irmão, mas também para o autor se conectar com seu irmão, com seu próprio passado, e com a semelhança que existe entre ele e o irmão que nunca conheceu. A realidade e ficção se misturam em diversas maneiras, dando sustentação à história. Como eu já disse, O Irmão Alemão é uma autoficção. Desse modo, a mãe real de Chico Buarque, Ana, se transforma em Amélia. Ana Amélia se transforma em Assunta. Sérgio de Holanda se transforma em Sérgio Hollander. E por aí vai. O livro é escrito na primeira pessoa. O protagonista, Sickle, narra a história do pai, Sérgio Hollander, um intelectual obcecado por livros, cuja imensa biblioteca, onde passava dias, invadia todos os espaços da sua casa. E por trás dessa sabedoria existia um muro que o separava das pessoas à sua volta. E o livro mostra esta relação muito bem. Fora da ficção, Chico Buarque ficou sabendo sobre seu irmão já adulto, e quem lhe contou foi o renomado poeta Manuel Bandeira. Sérgio Buarque de Holanda teve um filho em Berlim em 1930, nascido logo após ele voltar da Alemanha. A mãe, Anne Ernest, chegou a escrever para o Brasil informando sobre o bebê, a quem batizaria de Sérgio por causa do pai. Esse foi o primeiro filho do historiador, que nasceu antes do casamento em 1936 com Maria Amélia, a mãe real de Chico Buarque e dos seus outros irmãos. Sickle descobre sem querer que tinha um irmão alemão e gera um dos momentos mais engraçados do livro, quando o narrador lança a seguinte frase: "Eu não me envergonharia de ter um filho alemão." E nesse momento eles estavam todos na mesa e o pai fica paralisado, como quem entendeu o recado, mas ele não expressou nenhuma reação. Pelo contrário, continuou comendo e a mãe se manifestou. Mas quem teria vergonha de ter um filho alemão, Sickle? Então, ele fez essa provocação que não surgiu o efeito esperado, mas que ainda assim foi como quem diz: o recado está dado. Anne Ernest, por razões óbvias, ou seja, a guerra que se aproximava, foi perdendo o contato com Sérgio Hollander e ela acabou entregando a guarda do filho para a prefeitura de Berlim, que entrou em contato com Sérgio logo após.
Sérgio Holanda estaria disposto a cuidar do filho e mandaram uma quantia mensal para o menino. Mas, por razões burocráticas, nada disso configurou e só obteve uma resposta, que foi Heil Hitler, que era a saudação nazista da época. Bom, esse foi só um pouco do livro e o restante deixarei em aberto para quem quiser ler. Eu abordei alguns temas gerais e alguns técnicos também, e acho que deu para ter a ideia da loucura que é o livro. Eu curti bastante, apesar da escrita formal, que não é muito meu estilo. Mas a história vai te instigar e deixo convite para quem quiser que leia, que essa é uma obra dos maiores artistas que nós já tivemos no Brasil. Então, eu sim indico, mas não para quem também é muito novo, porque a linguagem vai complicar. Mas quem já tem algum conhecimento sobre a história do país, sobre o contexto mundial, sobre quem é Chico Buarque, eu indico, porque é super interessante. Desde já um abraço e até a próxima.